E aí, apaixonados por flashback? Olha, hoje eu vou contar uma história para vocês de uma música que me pediram esses dias para que eu fizesse uma versão Clube Edit, né? Se eu tinha uma versão melhor para tocar. Eu estou falando do trio Da. Lembram dela? Aham. Essa. E aí, é lógico, eu tenho uma versão dela que eu vou postar para vocês logo logo. Estou finalizando, editando ela para dar uma melhorada na qualidade de som e logo eu vou postar para vocês. Vai estar disponível aqui no canal e para quem está assistindo esse vídeo depois, eu vou colocar o link na descrição, né, para você depois conferir então a versão Clube Edit dela. Agora, a história que eu tenho para contar para vocês, ela é muito interessante que aconteceu comigo. Quando a pessoa me pediu se eu tinha a versão Clube Edit dela, eu recordei da história. Em 1983 saiu esse disco aqui, ó. Tá bem zoado, né? Tá bem assim, capa, né, deteriorada. Disco 83. Naquela época, tá até rasgado, né? Descolado. Naquela época, inclusive esse disco aqui, ele está catalogado como número 6. Número 6 de vários, né, internacionais. Esse disco aqui, ele foi dado para mim de presente e tem até a dedicatória aqui, ó, no final. Eu vou colocar na imagem para vocês agora. Como vocês podem ver, a dedicatória da minha amiga Cristiane Akit Bartel. Na época eu morava em Foz do Iguaçu e esse foi um presente que eu ganhei dela no dia... Tá difícil de ler, né? 1º/7/1983. E ela tem uma dedicatória aí. Mas a história que eu vou contar para vocês desse disco é o seguinte. Pegando o disco aqui na mão, vocês percebem que a música Da está no finalzinho, né, do lado A. E ela é uma faixa pequenininha. Eu vou mostrar aí para vocês a imagem. Ela é uma faixa pequenininha e ela tem 2 minutos e 3 segundos, uma coisa assim. Certo. Bom, e aí o que eu queria fazer na época? Na época, essa música era o que tinha de maior sucesso. Tanto é que ela foi utilizada em filmes, em comerciais de televisão. O videoclipe dela era o maior barato, né? Aquelas bailarinas dançando, né? E aí, como eu começava a tocar nas festinhas de finais de semana, eu queria uma versão dela maior para tocar. Porque para você comparar com a versão que veio no disco importado dela, tem 6 minutos e 20 segundos, 23 segundos. Quer dizer, olha que diferença saiu aqui nesse disco, né, de 83, coletânea da Som Livre, pro single importado, né, de 2 minutos e 5 para 6 e 23. Bom, como eu não tinha acesso na época ao importado, eu nem sabia que existia isso na época. Eu estava começando a minha carreira de DJ com discos de novela, discos que saía comum nas lojas. Mas eu sempre editei as minhas versões do jeito que eu queria. E aconteceu um episódio muito interessante com ela, que quando eu comecei a editar essa música no pausa do toca-fitas, né? Quem se lembra da toca-fita cassete, ó, né? Lembra que a gente, para fazer alguma montagem, a gente utilizava o pausa. Então eu deixava a música gravada do começo, aí quando chegava no final dela, que ela ia começar a baixar, eu apertava o pausa bem na batida, né? Antes da batida, voltava no início, né, com a agulha no disco, no início de onde eu queria continuar a gravação, soltava e a hora que ia dar a batida eu soltava o pause e gravava mais um trechinho. E eu fiz isso repetidas vezes para poder ficar do tamanho que eu queria para tocar nas festinhas de garagem de final de semana com a minha turma da escola.
E aí eu soltei o pause uma vez, gravei a segunda vez, a terceira vez. Numa das vezes, de repente, que eu tava gravando, o meu sinal para que eu apertasse o pause era uma leve abaixadinha que começava a dar no final da música e eu apertava o pause. E eu tô lá prestando atenção a hora que a música vai abaixar para mim apertar o pause e a música não abaixava. E eu fiquei esperando. E ficou batendo, né? Assim. E eu esperando abaixar para poder dar o pause, para poder voltar e gravar mais um trechinho. Passou um tempinho. Eu falei, ué. Passou outro tempinho, eu desisti até de ficar na posição no dedo e fiquei olhando, né? Fui lá, olhei a agulha passando no disco, tava no final da música, mas não acabava nunca. E aconteceu uma coisa incrível. De tanto eu tirar a agulha e colocar para poder fazer a gravação, eu risquei o disco justamente no intervalo correto do tempo na batida certinha e o próprio disco fez um looping dentro de um furo só, dentro de um sulgo, né, chamado sulgo. E a agulha ficou passando dentro desse sulgo o tempo todo e fez um looping natural, incrível. Bom, eu fiquei assim, né, besta de ver essa situação. Aí eu parei a gravação, tudo, porque já tava dando lá 5 minutos, né, e fui ouvir a gravação. Aí eu fui conferir no disco, aonde estava riscado, eu dei uma encostadinha no dedo assim, aonde tinha o risco, para ver se passava, né? Para não ficar o disco riscado, né? Que é chato. E aí passou, e aí foi até o final, né? Só que eu não deveria ter feito isso, porque depois eu fui conferir a gravação e eu vi que na gravação a qualidade de áudio não estava muito boa. Eu acho que eu utilizei uma fita cassete que não estava boa. E aí eu falei, bom, vou fazer de novo, né? E aí eu coloquei a música para tocar de novo. Só que aquele empurrãozinho que eu dei com o dedo na agulha assim, para tirar do risco, foi tão suficiente que limpou o disco, né? Corrigiu o risco. E aí o disco não parava mais. Aí eu falei, não acredito nisso. Se eu soubesse, eu não tinha feito esse empurrãozinho, não teria dado esse empurrãozinho, né? Mas enfim, no fim, moral da história, eu tive que fazer no pausa e eu perdi a oportunidade de naturalmente sair uma versão extended aqui por causa de um risco no disco, né? Eu acho essa história incrível, porque nunca mais aconteceu a mesma coisa, nunca mais, né? Enfim, né? E essa música tocou tanto naquela época, que ela acabou ficando assim até insuportável, né? De tanto que tocou em filme, comercial de TV e programas de televisão da época. Bom, moral da história. Hoje eu estou resgatando então a música do Trio, esse grupo alemão, né? Da, e numa versão Clube Edit aí pra gente poder colocar nas nossas festas de flashback, tá bom? Essa é a história pra vocês aí. Um grande abraço. Se inscreve no canal. DJ Carlinhos. Abraços.